Agora sim, muito boa tarde, muito boa noite. Um abraço a você, um abraço a você, torcedor, a você, torcedora, que se liga a partir desse instante. Eu estava conversando, sabe o quê? O esporte.com, lá do nosso amigo Paulo Andreoli. Mas vou dizer uma coisa: hoje, 31 de dezembro, já tentamos ali pelo Instagram, tentamos pelo Facebook, e o negócio parece que não queria. Estava tudo conspirando para ser contra. Mas até que enfim Verdade. chegamos agora pelo Facebook, viu, meu caro doutor Leonardo? Eu já dou um abraço, boa tarde, boa noite. E tudo de bom aí para o senhor nesse final de ano, né? Hoje, 31 de dezembro. Obrigado aí mais uma vez pelo convite e quero desejar aí boa tarde, bom dia, boa noite ou boa madrugada para os telespectadores e a grande população em massa que curte a sua página e curte suas redes sociais e está sempre presente acompanhando. Pois é, doutor, é o seguinte, nós chegamos a fazer alguns bate-papos agora por último, nesse atípico ano de 2020, que hoje se Uhum. encerra. Graças a Deus está indo embora 2020, mas 2020 que tem também boas lembranças. Por exemplo, a sua chegada aqui em Rondônia, a sua chegada aqui em Porto Velho, e essa, vamos dizer assim, esse embalo no direito esportivo que o senhor está dando aqui para a capital e, quem sabe, todo o estado de Rondônia. Então, nós vamos falar de xadrez, nós vamos falar de Lei Pelé, um pouquinho da Lei Pelé, um pouquinho do incentivo ao esporte, tá certo? E vamos também falar como criar uma associação, uma federação, para depois daí se filiar a uma confederação. O que é que você traz aí, maiores detalhes com relação ainda esse ano de 2020 aqui para o nosso dispor? Nós estamos falando de Porto Velho, capital de Rondônia, e o doutor Leonardo Antunes, que é um especialista no direito desportivo. Então, Luiz, é muito assunto para falar em pouco tempo, né? Nós estamos aí já aos 45 do segundo tempo para poder encerrar o ano, né? Isso. 2020, mas estamos aqui aí na Federação de Xadrez, o presidente Walter está aqui também, fazendo o trabalho dele, não vamos sair daqui cedo hoje, tem muita coisa para resolver, é a nova gestão, é a nova FRX, e os praticantes de xadrez de Rondônia precisam de uma atenção. Essa pauta que você colocou é uma pauta muito extensa para a gente falar agora. Então, vai ter assunto para início de 2021. Tem muita novidade para acontecer no xadrez. Está nascendo uma nova federação, que é a Federação de Futebol de Mesa de Rondônia, né? A Federação Rondoniense de Futebol de Mesa. Ela vai começar agora em janeiro também. Já estou alinhando tudo com a confederação. E essa semana eu estava conversando com o presidente dos Renos, o Evaldo, falando sobre futebol, né? Sobre os Renos, sobre o futebol de Rondônia. E eu, como não sou da cidade, não sou nascido na cidade, eu pertenço à cidade agora e adotei a cidade como minha cidade. Espero que a cidade Certo. me adote também. Eu falei para ele, eu falei, Evaldo, o futebol em Rondônia existe. O futebol de Rondônia é forte. Existem gestores de futebol que sabem fazer futebol. O que se precisa é um alinhamento entre os clubes, a federação e a secretaria. Mas a secretaria é atuante, a federação é atuante e os clubes também são atuantes. Só que tem que ter ali um intermediário. Então, com base nesse conceito, né, nessa visualização que eu tive, vindo de uma outra cidade, eu estou tentando fazer assim, essa intermediação entre os clubes e a federação e entre as federações de outras modalidades, no caso aqui o xadrez, junto com a Sejucel, que tem nos recebido muito bem, inclusive. A minha pergunta seria essa com relação a como é que você, como um homem do direito, como uma pessoa ligada agora ao xadrez, ao futebol de mesa, né, à federação, ao TJD, que inclusive chegou a atuar junto ao TJD agora recentemente, como é que está sendo essa sua
essa sua chegada lá junto ao superintendente Jobson, pelo menos essa semana vocês chegaram a publicar que me parece que estão sendo bem recebidos, eu digo em termos de governo do Estado, né? Não é isso, doutor Leonardo? Em termos de gestão, né? Eu tenho publicado algumas coisas na área de legislação esportiva nas minhas redes sociais, né? É muito material que eu tenho de aula, de palestra, que eu decidi começar a compartilhar nas redes sociais, que eu não era muito ativo. E eu coloquei até uma comunicação hoje de um exemplo prático que aconteceu com a gente. O governo do estado de Rondônia, ele tem uma estrutura muito boa, falando de esporte, né, que é a área que a gente atua aqui. E essa estrutura tem a ver com o Conedel. Eu não sabia quando eu cheguei no estado, e eu sentei com o Jobson, ele me explicou, olha, procedimento de solicitação de passagem, qualquer tipo de solicitação para modalidades, você tem que entrar na plataforma do Conedel. E lá eu entrei, fiz todo um processo administrativo, enviei a documentação, já caiu na coordenação da Sejusel. Eles deram um andamento no procedimento, foi questão de menos de uma semana. Eles avisaram ao presidente da federação e ajudaram, né, com apoio da passagem de 2 atletas que vão representar o estado de Rondônia no Floripa Open, né, agora em janeiro de 2021. Então, essa questão de procedimento, juridicamente falando, é um procedimento perfeito. A gestão atual do governo, ela está seguindo o prevê o apoio ao esporte, o apoio à cultura, o apoio ao lazer. Então, tudo está sendo, pelo que eu tenho percebido, bem alinhado com a nossa Federação de Xadrez. E é por isso que eu falo, tem que haver um alinhamento. E falando de futebol, existem equipes boas, existem bons gestores de futebol. Eu fico impressionado quando eu converso com o Evaldo, a visão que ele tem de futebol. É uma personalidade, eu falei para ele, Evaldo, Tadeu... Evaldo, que é do Esporte Clube Gêmeos. São personalidades. Evaldo do Gêmeos, o Tadeu do Rondoniense e o Maranhão do Porto Velho. São personalidades, né, do futebol do estado. São grandes representantes dessa modalidade. Então, se eu conseguir me aproximar e ajudar e fazer um alinhamento entre federação, entre secretaria de esporte, eu acho que o esporte da cidade tem muito a ganhar, a desenvolver. Tem um assunto aí, tem um assunto aí com relação a Sejusel, que eu achei muito interessante, que eles abriram, vamos dizer assim, o governo do estado abriu as portas para que os 3 clubes da capital pudessem gerir ou gerenciar, administrar o estádio Aloysio Ferreira, juntamente com a Sejusel. E foi feito o quê? Uma carta, né? A palavra mais lógica é essa, é um chamamento público, não é isso? E desses 3 clubes, somente o Porto Velho se interessou. Eu acho que o caminho é por aí. O senhor como um homem do direito esportivo, você também pensa dessa maneira, doutor Leonardo? Penso, eu vejo como um primeiro passo, né? O poder público dos interessados para participar da administração de um patrimônio que é de muito valor para quem pratica esporte, quem gosta de esporte, trabalha com esporte. Grande, sim, com certeza. Agora, o que, na minha opinião, poderia acontecer seria a flexibilização disso, né, para outros municípios. Porque nós temos aqui, no exemplo de Vilhena, um grande clube, no exemplo de Caco Alto, um grande clube, em Ariquemes, de Paraná, temos grandes clubes. De Paraná já está sendo, né, assim. De Paraná está sendo então, compartilhado. Como é de gestão de estado. O outro estado que seria o outro de lá, né, do município. O Ji-Paraná é estadual. O Guajará também é estadual, ele passou a ser estadual. O estádio Paulo Saldanha, tá certo? Ele passou a ser estadual.
E os outros, sim, os outros são municipais. O Gentil Valério em Ariquemes, o Aglair Tonelli em Cacoal, o estádio, o Portal da Amazônia em Vilhena, esses são municipais, mas que também não deixa de ter um modelo, né? Se tudo der certo com esse do Estado, eu tenho para mim que a tendência é essa de sair essa coisa compartilhada. Ainda só Sim, para como eu te fechar. falei, é o primeiro passo, né? Isso, isso. Pode continuar. É o primeiro passo. Isso é um planejamento que ainda a Secretaria de Esporte, né, vai tomar agora ao longo do tempo, que é muito importante. Isso. Só para finalizar essa parte de Seja o Céu, que aí eu vou entrar no outro assunto que é um pouquinho de lei de incentivo ao esporte, estatuto do torcedor. Essa semana, o Jobson, ele esteve lá no Acre para reunir lá com o pessoal do esporte lá do Acre, justamente para saber como é que é aquela lei de incentivo ao esporte de lá. Inclusive o Acre, que é nosso vizinho aqui, Rio Branco, e vizinho a Porto Velho, lá tem dois estádios. Lá tem uma arena da Floresta, né? E tem também o outro estádio, que é o estádio da Federação. E eles têm uma maneira de trabalhar verbas públicas, né, para os clubes. É tanto que agora os 3 clubes de lá que irão participar da Copa Verde, estava pensando em não participar, o Rio Branco, o Atlético e o Galvez, mas aí o governo entrou com uma parte de incentivo para que eles pudessem participar dessa Copa Verde. Agora, e o Jobs esteve lá, com os assessores dele, com o pessoal da Sejusel, os técnicos, para saber como é que é essa lei, né, doutor? Sim. Tá, e agora eu queria saber do senhor o seguinte, por exemplo, com relação à criação, por exemplo, a Federação Rondoniense de Xadrez, ela, na verdade, ela agora está se firmando como uma federação e, logicamente, ela vai ser confederada, não é isso? Não, não. Ela já é uma federação, a Federação Uhum. Rondoniense de Xadrez, ela existe já desde 84, ela é bastante antiga. E agora, com a nova gestão, de 2018 para cá, nós estamos ativando as competições que a antiga gestão não realizava. Então, o planejamento do atual presidente, assim que ele me convidou para participar da diretoria jurídica da federação, enaltecer a prática do xadrez no estado de Rondônia. Então, nós temos aqui alguns projetos que, inclusive, essa semana eu já cadastrei a federação no Ministério do Esporte. Ela está cadastrada. Falta agora juntar os projetos e dar entrada nos pedidos para 2021 abrir as portas da federação para recebimento de investimento, para realização de competições. Então, a federação ela já pertence a uma confederação desde a década de 80. Ela já é confederada. O que falta Ok. é prática e competições que essa atual gestão está fazendo agora, que antigamente não tinha. E inclusive com um ano atípico, né, vamos dizer assim, de torneios ou eventos presenciais, né? E o Walter, eu parabenizo pela Sim. maneira como ele realizou os eventos de maneira virtual, né? E muito legal isso, né, doutor Leonardo? Sim, e no próximo ano vamos continuar com os torneios virtuais e vamos criar o Tribunal também de Justiça Desportiva do Xadrez. Nós estamos agora vendo a situação de fraude nas competições virtuais, porque da mesma maneira que existem violações em outras modalidades, no xadrez também existe, principalmente quando é virtual, né?
Então, nós estamos estudando uma possibilidade aí de perícia técnica, de VAR, é uma espécie de VAR no xadrez. Nós estamos vendo, Isso é são uma dor de novidades para cabeça. 2021. Isso é uma dor de cabeça. Mas é o papel da federação, ela tem que Não, tá certo. trabalhar, ela tem que mostrar ao público que ela existe, que ela tem que fomentar essa prática. Tá certo. E com relação à Federação de Futebol de Mesa? É futebol de mesa, né? Que nós chamamos, né? Futebol fute-mesa, né? Aquele fute-mesa Fute-mesa. que você me marcou é outro tipo de futebol de mesa. Aqui é o famoso futebol de botão. Isso. Rondônia não tem a sua federação, apesar de já existir uma confederação de futebol de mesa, Rondônia não tem. Então, eu já alinhei com a confederação o modelo de federação a ser criado. Então, nós já temos alguns praticantes, tem uma pessoa que é praticante é um botonista, né, que se fala, Botonista. que é o Mike Richard. Ele tem vindo Daqui aqui no de Porto escritório. Velho? De Porto Velho? Nós temos conversado bastante. Qual é o nome dele? Porto Velho. Sim, e aí, Michael... nós alinhando com a confederação, o nome dele é Mike Richard. Mike Richard. É porque naquela postagem que eu fiz, o Marcos Salles, que é jornalista, meu amigo Marcos Salles... Vamos ter oportunidade de trazer ele para cá. Pois é. Ele disse, meu amigo, eu jogava isso desde 11 anos, não sabia que não tinha uma federação. Não tem, agora sim. Agora você vai ser federado. Vai ter agora, em janeiro. Marcos Salles, viu? Anota esse nome aí, gente. Aí eles vão fazer, nós temos uma reunião, eu vou anotar. Teremos uma reunião aqui no dia 4 e no dia 6 teremos uma assembleia de constituição da federação. E aí vamos decidir. Vai ser uma federação de atletas. É muito interessante o projeto que nós temos para 2021. Pois é, aí entra a minha pergunta que eu, na sua postagem, eu cheguei a formular, você disse, vamos discutir isso aí no nosso bate-papo. Eu passo agora. Por exemplo, a federação, o fute-mesa não tinha aqui, não tem. Então, apesar de ter jogos e tal, né? Aí eu te pergunto, como é que você forma, como é que você chega a formatar uma federação para poder chegar a uma confederação? Precisa de quantos associados? Precisa de quantas pessoas? E tem que ser inédito, por exemplo. No nosso caso, apesar do futebol de mesa ter há muito tempo o futebol de botão, mas ele vai ser inédito, né, o doutor Leonardo? Sim, a federação ela tem que respeitar os critérios de uma confederação, né? E se não tiver uma confederação, o ideal seria montar uma liga. Ou, se já existir uma federação que seja ativa juridicamente, tá? Porém, estática na realização de suas obrigações, as pessoas costumam a criar ligas, né? Como nós temos diversos exemplos aí. Ontem eu participei de uma assembleia de eleição de presidente da Liga Rondoniense de Taekwondo. A Liga Rondoniense de Taekwondo, ela é uma liga muito ativa. Ela é uma liga ativa, juridicamente. Meu amigo Júnior, e praticamente também, ela realiza... do Júnior. Ela realiza competições, ela é organizada, juridicamente ela é montada, então ela é uma liga que é legal, ela é legalizada. Já a federação deles não é ativa na questão de realização de competições e recebimento de atletas e filiações e tudo mais, como a Federação de Xadrez, Rondoniense Xadrez. Era uma federação ativa juridicamente, né? Existia no CNPJ, porém ela não era ativa na questão de realização de competições. Então, se não houvesse na Federação Rondoniense Xadrez uma intervenção judicial para que fosse eleito um novo presidente, possivelmente poderia ser criada uma liga
para poder fomentar a prática da modalidade. Então, no caso da sua pergunta, não tendo nenhuma federação, como é o de futebol de mesa, o botão, Sim. Marcar uma assembleia, fiz a convocação, eu tenho que ter no mínimo 3 praticantes da modalidade, e aí, com a criação de um instituto, nós fazemos uma eleição, tiramos o presidente, vice-presidente e uma diretoria, e temos aí já a federação inscrita para levar cartório, reconhecer firma, dar entrada na documentação junto ao cartório de registro de pessoa jurídica e depois encaminhar para a Receita Federal, tirar o CNPJ e ela fica legalizada. Todo esse trâmite de criação de federação tem que ser alinhado junto a uma confederação. Tá? Então, eu já fiz contato com a confederação me passou todo o escopo e eu estou seguindo todo o escopo da confederação, porque aí eu crio um estatuto de acordo com as regulamentações da confederação. Quando tiver competição regional, já está alinhado com o regulamento geral de competições da confederação. Assim como é no futebol. Então, esses são os critérios básicos, né? Para se criar uma federação. Quer dizer que, do jeito que o pessoal fala, e aqui não estou dando uma beliscada na Federação de Futebol do Estado de Rondônia. Mas aí muita gente, muitos desportistas, falam que ninguém vai para frente porque o presidente está aí há 30 e poucos anos. Acredito que não seja por isso, porque ele é eleito pelos clubes, pelos representantes dos clubes. E aí, não é o caso, mas se fosse criar uma federação, seria, no caso, uma liga e não uma federação de futebol. Porque já tem. Sim. E a questão... Exatamente. Essa questão de reclamações, aqui no escritório, eu recebi o contato de um presidente do clube que não é do município, de outro município, você deve saber quem eu estou falando, Sim. Que reclamou muito da federação e pensou já em tomar providências contra a federação. O que eu falei para ele, a mesma coisa que você acabou de falar. Quem vota é o clube. E insatisfação todo mundo tem com todo mundo, nem Jesus Cristo agradou. Isso. Então não vai ser o presidente da federação daqui que vai agradar, que essa que é a realidade. O trabalho está sendo feito. Os clubes têm força, só que alguns presidentes de clubes não têm essa noção de que eles são fortes para representar a modalidade. Eles não sabem. Agora, outros, sim. Né? Esses que eu citei para você, o presidente do Genos, do Rondoniense, do Porto Velho, são personalidades do futebol que entendem da questão de gestão de futebol. Porém, eles também precisam de aliados para discutir assuntos. Não é brigar com a federação. É discutir assuntos, é alinhar assuntos. Foi aquela conversa que nós tivemos no início agora, do nosso bate-papo. Tem que existir uma pessoa para intermediar e alinhar e equilibrar a relação entre clube, federação e Estado. O que falta aqui? A federação está trabalhando, ela funciona, tem horário de funcionamento, tem o tribunal dela lá. Isso. Eu estou aqui, doutor, desde 1992, em definitivo, concursado, essas coisas todas. E nesse tempo todo, 28 anos, eu só ouço essa choradeira. Mas tem melhorado muito. Por quê? Porque a federação, eu sempre escrevi isso, ela está 100 anos-luz à frente dos gestores vou botar aqui de uns 10 anos atrás, uns 8 anos. De lá para cá melhorou muito, mas justamente por isso, porque chega aí um Jean do Seu Maranhão, chega um Chico Pinheiro, chega aí um Zé Carlos lá de Paraná, chega um doutor lá do Guaporé, que agora me fugiu aqui o nome, tá certo? Chega justamente aí um Tadeu, tá certo? Então a coisa está melhorando e muito.
Sim. Agora, esse final de ano, eles sentiram aí já uma notícia não muito boa, é de que a Eucatu deve estar saindo da parte de transporte. Não que vai sair totalmente, eu não acredito que vai sair, mas me parece que aquela coisa do 0800 para transportar os clubes, parece que vai ter, não vai ter mais esse transporte. E para finalizar, nós já estamos com 25 minutos, e aí a mesma situação é com relação a Arlé. Arlé é a Associação Rondoniense, Arlé, de Locutores Esportivos do Estado. E aí, eu estou falando isso aqui, vai ficar gravadinho, e não estou tirando o nosso amigo J. Lima da presidência da Arlé. Mas eu já cheguei a falar para ele. Porque o Arlé é o seguinte, a Arlé é de 1960, sei lá, de 62, 65, por aí. De lá para cá, aí passaram vários presidentes e ela tem uma pendência grande com relação à parte de imposto, de imposto de renda, justiça, como é que se diz? Fazenda, essas coisas todas. Uhum. E o Lima é um cara batalhador, mas o Lima não pode fazer nada, ele só chega ali um ponto ali que não pode nem vai para frente nem para trás. E eu disse, Lima, por que não monta logo, faz logo uma nova? Uhum. Aí, mas só que essa nova que ele tem que fazer, ele tem que, como é que se diz? Limpar o nome da Arlé com relação às taxas, principalmente taxas federais. E aí, não seria um caso também de fazer uma consulta, por exemplo, ao doutor Leonardo Antunes? A Arlé é a Associação Rondoniense de Locutores Esportivos. Ela é ligada hoje ela é ligada à Associação Brasileira de Cronistas Esportivos. Não, Associação Brasileira não. Brasileira é a Abrace. São duas, em Então, termos de nacional, são duas. A Abrace e essa outra que a nossa Arlé faz parte, tá certo? Aí seria para uma uhum. nova seria muito complicado, né, doutor? Então, Pode mas aí falar. tem que ver como é que tá a questão do estatuto deles, né? A A ideia SEB, seria ver o desculpe, a SEB. estatuto, Já puxei até ver. minha caderninha aqui, ó. A SEB. Ah, tá. Então, tem que ver o estatuto, como é que tá. A ideia seria atualizar, ver as contas, ver como é que tá a questão de débito, para poder depois ter algum posicionamento para poder falar para ele, né? A gente não tem como nada agora. A ideia seria mesmo sentar e conversar. Certo. Doutor Leonardo Antunes, está chegando a hora, está chegando o final de 2020. Eu acredito que, no seu caso, você vai entrar um ano trabalhando aí com o pessoal do xadrez, né? Vai entrar 2021 trabalhando. Eu já vi que o Galdo está por aí, o Walter, né? Está no escritório. Ele está aqui, ele não para. Domingo viemos trabalhar, mexer na papelada, documentação. A federação não para, não. É. Amanhã, talvez, estaremos aqui de novo trabalhando. Tem que ser. Foram muitos anos perdidos na antiga gestão, Luiz. Aham. Tem muita Quando confusão é? de documentação aqui. As pessoas não têm ideia de como é administrar uma federação. Uhum. Quando é que vai ser o Open lá em Santa Catarina? Na Ilha da Magia? É Santa Catarina, final de Floripa janeiro. Open vai ser do dia 18 ao dia 24 de janeiro. E Isso. estamos aí também nessa luta de organizar as coisas para viagem, documentação, e quando tiver tudo engatilhado, nós vamos fazer uma live contigo, apresentar as Os atletas. atletas já As diretamente atletas. de Floripa. É. Seria legal. O Fazer japonês jornal não vai? mesmo, direto de lá. O japonês não vai, o Vai ser bem japonês bom interessante. de. O japonês Não, bom de não, xadrez não vai, não? Não não. vai? Eles disputaram. Não, eles disputaram. Não é assim. Eles disputaram o Open, que foi uma competição também forte
com referência internacional agora. Acabou ontem ou antes de ontem. Mas essa aqui, esse Bahia Open. O Walter também aí participou, o japonês, né? Participou. O Walter também disse que pegou aí um mestre russo. São competidores, né? São atletas. Eles jogam, vem gente da Rússia para jogar, essa online russo. É campeonato nível estadual. Agora você, nível estadual não, nível mundial. Agora você vê, nós teremos 3 representantes do estado de Rondônia lá, tutelados pelo governo do estado. Que bom, eu acho excelente essa notícia. Esses últimos dias agora, o meu blog parece que é o que eu falo, o apoio da superintendência. Não, o Walter é só xadrez direto, né? Desde que eu nasci. Meu irmão, olha, esse 2020 tem muita coisa que realmente não foi legal, mas 2021 eu tenho certeza que essa vacina vai chegar por aí, tá certo? Então, e aí a gente volta lá ao Rondônia ao vivo, viu, Paulo Andreoli? Sim. Vamos voltar ao Rondônia ao vivo, se Deus quiser, e ao vivo, né? Nós estamos aqui ao vivo, eu estou em casa, o doutor Leonardo está no escritório dele, e Sim. Mais uma vez eu te agradeço demais esse nosso bate-papo, e a gente começa a falar, já 32 minutos, e eu quero que você se despeça aí desse 2020, até porque eu também ainda vou falar uma coisinha só, tá bom? Obrigado, hein? Tá certo. Obrigado. Obrigado a todos vocês, né? Principalmente a você, Luiz. Eu não sei o que seria de mim aqui no estado sem a tua amizade, por ter me apresentado o Walter aqui, um grande amigo, um irmão, pessoas que você me apresentou, que estão fazendo a diferença na minha vida, com certeza. E as pessoas que acompanham, né, as lives que você faz, que são os seus fãs, e eu quero desejar para 2021 um ano de muita saúde, muita paz, para recomendar a todos que nesse período, acho que a partir de agora, né, que são 18h25, que nós entremos em reflexão, né, para poder avaliar tudo aquilo que nós cometemos de errado nos 2020, essa pandemia que é um problema mundial, né, que assolou o nosso planeta, vamos dizer assim. Nós perdemos muitas pessoas queridas, eu perdi colegas, amigos, conhecidos esse ano, de forma repentina, e que nós possamos dar mais valor aos momentos com os familiares, aos momentos com os amigos, porque questões materiais nós não levamos, né? Questões materiais a gente não pode dar tanto valor como nós demos, em questão de ser humano. O ser humano estava muito materialista antes dessa questão da pandemia. Então, que no próximo ciclo, né, que começa meia-noite e 1, que nós tenhamos isso em mente e que possamos entrar com o pé direito aí ano de 2021, sendo mais caridoso, praticando mais caridade, tendo mais fé, porque sem fé a gente não consegue caminhar, né? A fé é tudo na nossa vida. Então, que nós nos aproximemos mais da religião, que é o que nós precisamos. E é isso aí. Te espero na próxima semana para fazer uma outra live. Se Deus quiser. Meu amigo, meu irmão, também te agradeço demais. Você sabe que, como eu digo, 2020 tem muita coisa para a gente esquecer, mas tem muitas coisas também para a gente lembrar. Uma delas é justamente essa nossa amizade. Eu gosto sempre de dizer, e aqui eu falo ao vivo e em cores, 18 horas e 27 minutos aqui em Porto Velho, aqui em Rondônia, 19h27 em Brasília, e lá na Tailândia, já no outro dia, lá com o Júnior Lopes, que é o filho do nosso saudoso Becão, tá certo? E quero dizer que o doutor Antônio foi o homem que, eu gosto sempre de dizer, que fez, como é que se diz? Me descasou e eu casei também. Graças a Deus estou muito bem com a nossa querida Silvia. Eu digo nossa, porque a família aqui aumentou e gente muito fina, tá certo? E logo eu vou trazer aqui também
porque ainda não tem aglomeração aqui, sabe? Aqui é só eu, a Silvia e as duas meninas. Passamos o Natal assim. Vamos passar também agora, daqui a pouco, essa passagem de ano e dizer que 2021 vem aí com força total. Uhum. E vamos nos encontrar com mais frequência, meu caro Leonardo Antunes, pai da Maria Laura. Não errei, né? Maria Laura. Acertei? Acertou. Pronto. Agora já tenho também agora a Maria esposa Laura. do Rodrigo. Maria A Laura e esposa Miguel, do camisa 10. Miguel, camisa 10 do Fluminense. Um abraço, meu irmão. Um abraço a todos e feliz 2020. Que venha Fiquem com Deus. muita saúde aqui para todos nós, tá bom? Um abraço a todos.